Metodologia para alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Parte 1, definições. Nós temos muitas diferenças entre nós sabemos isso, nós sabemos que nós seres humanos somos parecidos e temos as nossas diferenças. Algumas diferenças, como eu já disse, elas são bem maiores do que outras. Algumas diferenças são perceptíveis, outras não são perceptíveis. Há um grupo de alunos, de pessoas que se diferem um pouquinho mais do que os outros, ditos normais, porém não é muito perceptível. Essas pessoas, essas crianças, muitas vezes passam desapercebidas ou são confundidas com ela é tímida, ela é muito fechada, ela não gosta de se relacionar. Porém, ela é muito calma, né? Porém, a gente sempre tem que fazer a investigação e ter o diagnóstico preciso. Vamos a algumas definições importantes. Vejam, as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, também conhecido como TGD, elas têm distúrbios nas interações sociais que se manifestam nos primeiros 5 anos de vida. O que isso é ocorrido por quê? Por alterações no desenvolvimento neuropsicomotor e causa comprometimento na comunicação, no repertório de interesses e movimentos repetitivos. Muito bem. Então, as crianças com TGD, como nós conhecemos, como a sigla é reconhecida, elas são crianças fechadas, retraídas, que muitas vezes têm movimentos repetitivos, principalmente nas mãos. Então, as crianças, elas fazem alguns movimentos assim repetitivos e sérios problemas de inter-relação e de comunicação. A comunicação e a inter-relação, elas têm uma ligação direta. O que acontece? Os neurônios, alguns neurônios, não fazem as ligações de forma correta, de forma normal. E isso causa alguns transtornos nas crianças. Obviamente, essa classificação ela é bastante ampla e há vários casos diferentes entre si. O que acontece são algumas recorrências. O fato, por exemplo, de mexer as mãos ou de movimentos repetitivos. Nós conhecemos, a gente vê em filme ou mesmo em pessoas e a gente nota isso. Algumas crianças apresentam isso de forma bem sutil, algumas outras de forma mais densa, mais intensa. O que acontece, o que nós fazemos em relação a isso? Vejamos. As crianças têm dificuldades. Primeiro, dificuldades em iniciar e sustentar uma conversa. Então, nós temos que trabalhar em relação a isso. Elas também evitam o contato visual e não gostam de ser tocadas. Há variações na atenção e concentração algumas vezes na coordenação motora. O humor é instável e podem apresentar acessos de agressividade. Então, nós conhecendo essas características, já sabe. Então, são crianças que ficam quietas no seu canto, isolam-se do mundo, dá a impressão que elas não estão ouvindo. Algumas mães pensam que os filhos até são surdos, porque falam, comunicam, e a criança não interage. Os movimentos repetitivos, elas não gostam de ser encostadas, porque o que acontece? Você chama a criança, você fala, ela não ouve, você vai lá, encosta nela ou pega nela, ela não gosta. Em alguns momentos, ela pode ser agressiva, às vezes, por coisas que a gente não tem noção. Eu tive alguns alunos nessa situação, eu tinha um aluno muito especial na universidade, nível universitário. Muito querido, muito especial. Cada vez que ele me via, ele me abraçava, mas ele deixava, ele permitia. Então, ele que vinha para mim, depois dos nossos contatos iniciais, ele me via, inclusive, ele me vê na rua, ele já vem para me abraçar, daí eu abraço, eu encosto com bastante carinho. Ele só gosta de ser chamado pelo apelido dele,
Você não pode chamar pelo nome porque ele não reconhece. Se você chama pelo apelido, ele sabe. É interessante isso. Por exemplo, na universidade a gente faz chamada e a gente chama as pessoas pelo nome. Por sinal, eu nem lembro o nome dele mesmo. Mas quando chegava o nome dele, eu tinha que chamá-lo pelo apelido, porque senão ele não respondia. Porém, ele tinha, assim, às vezes, ele era muito carinhoso. Às vezes, ele tinha uns rompantes de agressividade. Eu lembro numa situação que os outros alunos estavam conversando e riram. E ele ficou muito brabo, ele empurrou as carteiras, se afastou e ficou brabo. Daí eu perguntei o que está acontecendo, o que foi. Daí, assim, com um pouco de dificuldade, ele disse que eles estavam rindo dele. Daí eu tive que explicar. Eu falei, não, meu querido. Veja, eles estão rindo dessa outra situação que não tem absolutamente nada a ver com você. Quando eles estiverem fazendo alguma brincadeira com você ou convidando você para brincar, a gente avisa. Esse é um detalhe bacana. O bom é você falar para a criança o que você vai fazer. Olha, agora eu vou te abraçar, posso te abraçar, posso te pegar, agora vamos dar as mãos. Se quer dar as mãos, então sempre tendo clareza, explicando e conversando com essa criança e principalmente muita paciência, isso é importante. Essas informações são extremamente interessantes ser levada na sala de aula e explicitada para as outras crianças, tá? Porque as crianças, elas precisam saber, né, quais são os limites, o que pode e o que não pode fazer, os funcionários, enfim. As pessoas que vão conviver com essas crianças precisam realmente saber disso. Porque, às vezes, as pessoas elas têm uma boa vontade, querem ajudar ou querem chamar, e isso pode dar algum tipo de reação adversa. Quando essa criança se tornar agressiva, o cuidado que a gente vai ter que ter é que ela não se machuque e não machuque as outras pessoas. O que ela faz? Às vezes ela empurra a carteira, os móveis que estão por perto dela. Então, o bom é você afastar, né, ficar longe, deixar conversar sempre de forma bastante tranquila, está tudo bem, não se preocupe, né, estou aqui, não há problema, está tudo certo. Tentar acalmar a situação e fazer com que as outras crianças, as outras pessoas façam assim também. Essas crianças, elas não gostam de mudanças. Então, sempre que houver algum tipo de mudança de móvel, de objeto ou de situação, a gente tem que comunicar e tem que falar, tem que ter clareza. Cuidado com as surpresas, né? Você tem que, para essa criança, você tem que falar, hoje a aula será diferente, hoje nós vamos fazer uma atividade na qual a gente vai ter que levantar, hoje a gente vai fazer. Então, sempre conversando e explicando com essas crianças. Em qual grupo essas crianças se encontram? Vejam aqui. Os TGD, eles englobam várias situações. Então, nós temos o autismo e as suas diferentes variações. Daí nós temos as síndromes de Asperger, de Kanner, de Rent e também o transtorno desintegrativo da infância ou a psicose infantil. Lembrando, sem dúvida nenhuma, que o diagnóstico é sempre feito por um profissional e qualquer problema maior que você perceber em relacionar-se com essa criança, há necessidade de pedir consultar um especialista nessa situação. Lembrando, nós temos uma postura, né, geral e profissional com todos, não há problema nenhum, mas cada criança precisa de um cuidado, de uma atenção específica. Daí a necessidade de ter integração com o médico, com a pessoa psicólogo, enfim, a pessoa com que trata, com os pais também, porém, com o pai e o profissional, não só com os pais, tá? Porque só com os pais existe uma transferência que às vezes pode ser deturpada, isso acontece. Então, a gente tem que ter contato com os pais, sim, o tempo todo, comunicar, perguntar o que está acontecendo, como que não está, o que fazer, o que gosta, o que não gosta, mas também com o profissional que atende essa criança para saber os limites e os possíveis avanços que podem haver. Um detalhe importante, alguns teóricos acreditam que essas crianças, algumas dessas crianças não devem frequentar a sala de aula regular. Bom, são teorias que devem ser analisadas, estudadas e repensadas. Porém,
né? Qual é a minha ideia em relação a isso? Ela tem que frequentar a escola regular, sim. A legislação prevê isso, mas sempre paralelamente vai ter que ter esse suporte. É claro que se eu pegar uma criança dessas e colocar numa sala regular sem nenhum tipo de preparação do profissional, das próprias crianças que vão conviver com ela e com a própria criança, as coisas não vão dar certo. Então, sempre muito bem subsidiado para poder fazer um bom trabalho e ter um bom retorno.